apresentar para vocês, né, acho que vocês não a maioria não me conhecem. Eu me chamo Alex, eu sou professora no Desafio, vai fazer um ano agora em julho, e é um projeto que eu tenho um carinho imenso, porque, assim como vocês, eu também fui aluna de um pré-universitário popular, não o Desafio, o outro. Então eu faço muita questão e gosto muito de participar desse projeto, né. Acredito que a gente está aqui dando o nosso melhor, né, e vocês também dando o melhor de vocês para conseguir uma boa nota no Enem, no PAV e conseguir, alcançar o curso que vocês almejam. Então, como eu falei, eu me chamo Alex, eu sou licenciada em Química, me formei início do ano passado em Química, e atualmente eu sou mestranda na área do ensino de ciências e tecnologias. E a minha afinidade maior é com a química orgânica, então eu vou iniciar a aula de hoje dando, estudando alguns conceitos básicos, né, de introdução à química orgânica básica. Então alguns de vocês talvez já viram, né, a questão do carbono, os tipos de ligação, tipos de cadeia, mas eu acho importante a gente retomar, porque nem todos lembram e nem todos têm essa base. E se eu estou enganada, vocês me corrijam ali no bate-papo, né, se vocês já viram ou lembram. Mas acredito que nem todos têm essa base e é bom a gente retomar do início, para depois, quando a gente conversar sobre as funções orgânicas, mais especificamente, voltadas para o Enem, se torne mais fácil a compreensão, né? Se a gente tem os conhecimentos básicos da química orgânica, do carbono, dos tipos de cadeia, depois para compreender as funções orgânicas fica uma barbada. E a bioquímica, então, nem se fala, né? Porque eu gosto da química orgânica, mais voltado à bioquímica. Então a gente vai chegar lá com o andar das aulas. Então, na aula de hoje, a gente vai iniciar o estudo da química orgânica. E a química orgânica, ela é o ramo da química que se dedica a estudar, como o próprio nome já fala, os compostos orgânicos que possuem carbono na composição. Na estrutura química, vai ter o carbono como elemento principal, certo? A química orgânica, ela se dedica a estudar os compostos que possuem o carbono, mas tem compostos que possuem carbono e são estudados pela química inorgânica, que são chamados de compostos de transição, porque eles possuem essas propriedades mais próximas aos compostos inorgânicos, certo? Então, a química orgânica estuda os compostos que têm carbono, mas há compostos com carbono que são estudados pela química inorgânica, tá? Então, o carbono, ele é o elemento químico principal que forma todos os compostos orgânicos. E eu, quando eu dou essa aula presencialmente de química orgânica, eu trago um texto que é a química orgânica sempre presente, que fala sobre a presença da química orgânica na nossa vida, diariamente, nas atividades que a gente exerce, nas funções do nosso organismo, em tudo. Depois eu posso até deixar disponibilizado esse material para vocês, eu vejo como a gente faz para deixar disponível, e se vocês tiverem interesse, eu deixo esse texto para vocês verem. Se vocês também quiserem procurar na internet, é um texto de fácil acesso. É um texto bem legal, acho muito legal. Eu até ia trazer ele para mostrar aqui na apresentação, mas aí ia ficar meio chato. Eu disse: não, depois eu passo o documento para vocês. Tá? Então, o carbono, que é esse elemento principal estudado pela química orgânica, que é representado pela letra C, né? Ele é classificado como um não metal na tabela periódica. A tabela periódica, se vocês não viram ainda, vocês vão estudar melhor ela com o pessoal da química geral, né? Se vocês tiverem alguma dificuldade, também eu posso trazer essa aula sobre tabela periódica sem problema nenhum, que eu também adoro tabela periódica. Tá? Então, a química orgânica, eu trouxe aqui 2 exemplos, né, da química orgânica na nossa vida. Ali no carro, quando a gente vai abastecer,
né, tanto o álcool como a gasolina comum, aditivada, elas são formadas por compostos orgânicos mais complexos, de cadeias mais longas, tá? Mas isso daí a gente vai estudar lá, quando a gente estiver nas funções orgânicas, a gente vai estudar o etanol, que é um tipo de álcool orgânico, né? Então, futuramente a gente vai estudar. Mas a gasolina, ela é um composto orgânico presente no nosso cotidiano. Um outro lugar onde a gente pode encontrar os compostos orgânicos são nos alimentos. E quando eu estiver estudando com vocês a questão das funções orgânicas nitrogenadas, eu vou falar sobre as proteínas, né, que são os compostos que possuem nitrogênio na composição, na função orgânica. Os lipídios, que são os ácidos graxos de cadeia longa, que também são compostos orgânicos. Então, a gente vai aprofundando esses estudos no decorrer das nossas aulas, tá? Então, hoje, essa primeira aula e a aula seguinte é uma aula de introdução à química orgânica, para a gente ficar com esses conhecimentos bem frescos na nossa mente, para a gente conseguir progredir e aprofundar os estudos, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida ou se eu estiver sendo básica demais, digamos assim, vocês podem ir colocando ali no chat que eu tô de olho, tá? Então, como eu havia falado, o carbono ele é representado pela letra C, ele tem o número atômico 6, tá? Então, ele está localizado na família do carbono e no segundo período da tabela periódica. Isso daí eu posso trazer uma aula mais detalhada. Se o pessoal da Química Geral não trouxer para vocês, eu posso trazer uma aula mais detalhada sobre a tabela periódica. Mas o que nos interessa saber hoje, vou ter que aumentar aqui para mim poder enxergar melhor, é que o carbono ele está situado no segundo período da tabela periódica. Se vocês olharem aqui do lado, deixa eu ver se eu consigo marcar aqui. Aqui. O carbono está situado aqui no segundo período da tabela periódica e no grupo 14, aqui. Não tenho muita habilidade com essas canetinhas aqui dessa plataforma, tá? O carbono, então, ele está situado aí, ele é um elemento caracterizado como um não metal, tá? E ele possui 6 elétrons para a gente fazer a distribuição eletrônica. Então, aqui, nesse modelo atômico simplificado do Rutherford, a gente vai fazer essa distribuição desses 6 elétrons, ficando 2 elétrons na camada K e 4 elétrons na camada L, né? Seguindo aquela distribuição de 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8, né? A gente distribui, então na primeira camada, 2 elétrons cabem, e o restante dos elétrons ficam na camada L, que são os 4 elétrons restantes. Então, o carbono ele vai ter 4 elétrons na última camada. Isso quer dizer que, para alcançar a sua estabilidade, ele vai poder fazer até 4 ligações covalentes, né? Por ele se tratar de um não metal, ele vai poder fazer 4 ligações covalentes para chegar ao total de 8 elétrons na camada de valência e alcançar a estabilidade, assim como os gases nobres, né? Os gases nobres que estão aqui no grupo 18 da tabela periódica, certo? Então, o que eu queria que a gente entendesse com isso é que o carbono ele está situado no segundo período, ou série, e no grupo 14 da tabela periódica, certo? E ele tem 4 elétrons na camada de valência, podendo fazer até 4 ligações covalentes. Sim, os slides e esse texto que eu prometi para vocês eu vou deixar no Drive, tá? Vocês têm acesso ao Drive da Química ou o Drive do Desafio? Tá, eu deixo disponibilizado, sem problema nenhum, certo? Então, como eu já
Eu já falo com a colega, então, da semana passada, para ela deixar disponibilizado o material da última aula para vocês. Foi de físico-química, né? Não me lembro qual foi a última aula da química, mas foi físico-química, sim. Estequiometria, exatamente. Eu comento com ela para ela deixar disponibilizado. Então, como a gente viu ali, o carbono ele vai ter 4 elétrons na camada de valência. Isso caracteriza ele como um elemento tetravalente, né? Poder fazer até 4 ligações. Então, uma característica do átomo de carbono é que ele pode realizar múltiplas ligações covalentes, que podem ser simples, duplas ou triplas. Então, aqui, como a gente pode ver ao lado, a gente tem um exemplo do carbono realizando somente ligações simples. Aqui, ele realizando uma dupla ligação. Aqui, o carbono realizando 3 ligações. Sempre vão ser ligações covalentes, tá, pessoal? De compartilhamento de elétrons. Não, ninguém doa nem perde elétrons nesse tipo de ligação. É sempre um compartilhamento. Os elétrons vão ser de ambos os elementos químicos que estão participando do compartilhamento de elétrons, tá? E aqui, realizando 2 duplas ligações, tá? Então, essas são algumas características do átomo de carbono. Ele vai ser tetravalente, podendo realizar até 4 ligações, né? Podendo realizar 4 ligações covalentes. Essas ligações covalentes, elas vão ser simples, duplas ou triplas, e podendo ser realizada entre diversos elementos químicos, formando cadeias químicas, cadeias orgânicas, certo? Estou indo devagar demais ou tá bom assim que vocês estão tranquilo? Então tá. Estou indo mais devagar para a gente retomar desde o início, né? Para ir poder prosseguindo e aumentando o grau de dificuldade, digamos assim, poder estudar as funções orgânicas futuramente. Então, quanto à classificação do átomo de carbono, ele pode ser um carbono primário, secundário, terciário ou quaternário. Tá? O carbono primário vai ser aquele que vai realizar uma ligação com outro carbono. Então, aqui, por exemplo, a gente tem os carbonos das extremidades. Eles vão estar ligados somente a um outro carbono. Tá? E aqui nas outras pontas, a gente vai ter hidrogênio. Tá? Então, o carbono primário ele vai se ligar somente a outro átomo de carbono. O carbono secundário, como a gente tem esses dois exemplos aqui, como o próprio nome já dá a entender, eles vão estar ligados a 2 outros átomos de carbono. Né? Então, vai estar ligado a esse aqui, e a esse aqui, e esse aqui ligado a esse aqui. Então, cada um desses átomos do meio vai estar ligado a outros 2 átomos de carbono, e nas extremidades, assim como o exemplo anterior, vai ter o hidrogênio, certo? O carbono terciário, ele vai estar ligado a 3 átomos de carbono. Então, aqui, a gente tem esse exemplo aqui do meio, que o carbono ele vai estar ligado a outros 3 átomos de carbono. E no caso do carbono quaternário, ele vai estar ligado a 4 átomos de carbono, e nas extremidades, assim como os anteriores, a gente vai ter o átomo de hidrogênio. Tranquilo? Então, o carbono ele pode ser primário, quando está ligado somente a outro átomo de carbono, secundário, quando está ligado a outros 2 átomos de carbono, terciário, quando está ligado a 3 outros átomos de carbono, e quaternário, quando está ligado a outros 4 átomos de carbono. Certo? Alguma dúvida até então? Acho que tá tranquilo, né? É mais uma aula
de iniciação à química orgânica. Então, as cadeias carbônicas, elas vão representar esses compostos orgânicos dos quais a gente está falando, tá? Então, quando a gente falar em cadeia carbônica, é algo que representa os compostos orgânicos. Então, aqui tem vários exemplos de vários tipos de cadeia que a gente vai estudar agora, fechada, aberta, cíclica, aromática. Então, as cadeias carbônicas, elas vão representar a estrutura dos compostos orgânicos, certo? Que são formadas a partir das ligações entre os átomos de carbono ali, que podem ser primárias, secundárias, terciárias ou quaternárias. Então, essas cadeias carbônicas formadas pelos átomos de carbono, elas podem ser organizadas de diversos tipos. Então, o primeiro tipo de cadeia carbônica, ela é organizada quanto ao fechamento de cadeia. Então, ela pode ser aberta ou acíclica ou alifática, a gente pode encontrar esses diferentes termos na literatura, mas todos esses termos eles se referem quanto ao fechamento da cadeia. Então, a cadeia, quando ela é aberta, ela não possui um fechamento, tá? Como nesse primeiro exemplo aqui. Tá? A cadeia, ela é plana, ela não tem um fechamento, certo? Então, ela é chamada de aberta, acíclica ou alifática. Já a cadeia fechada, cíclica ou alicíclica, ela forma um ciclo ou um anel, no caso dos compostos aromáticos. Então, a gente tem aqui um exemplo de uma cadeia fechada que forma um ciclo. Depois, futuramente, a gente vai estudar a nomenclatura dessas cadeias, né? E aí a gente vai ver que esse ciclo vai preceder o nome da cadeia. Ou a gente pode ainda ter os compostos mistos, que vai ser um misto entre a cadeia aberta e a cadeia fechada. Como no exemplo aqui que eu trouxe. A gente vai ter parte da cadeia aberta e parte fechada, cíclica, ou aromática nesse caso, né? Que aqui a gente tem um anel aromático. O que caracteriza o anel aromático é a alternância de ligações. Então, a gente vai ter aqui ligação dupla, ligação simples, ligação dupla, ligação simples, ligação dupla, ligação simples. Diferente do anterior, esse exemplo aqui, que só tem ligações simples. Poderia ter uma dupla ligação no meio? Poderia, e continuaria sendo um ciclo e não um anel aromático, porque o anel aromático ele vai ser caracterizado por essa alternância de ligação, simples, dupla, tá? Além dele ser representado dessa maneira, com alternância de ligações, ele pode ser representado só com... Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Não vai rolar, acho que desenhar. Então tá. Casinha de passarinho vai ficar, ó. Bom, dá para entender mais ou menos a ideia. Em vez dele ser representado dessa maneira, mostrando as alternâncias de ligações, ele pode ser representado por um círculo no interior que vai representar essa alternância de ligações. Porque, na verdade, essas ligações duplas e simples, elas não vão ser estáticas, né? Elas vão estar o tempo inteiro transitando nesse anel aromático, né? Os elétrons vão estar transitando. Mas isso daí a gente vai estudar mais profundamente futuramente. Agora é mais a título da gente diferenciar uma cadeia, um ciclo de um anel aromático. Então, um ciclo, como no exemplo ali anterior, não vai haver essa alternância de ligações. Pode ter uma ligação dupla, uma ligação tripla, mas ele não vai ter essa alternância de simples, dupla, tá? Então, outro tipo de cadeia orgânica que a gente pode caracterizar é quanto à disposição desses átomos
na cadeia. Então, nesse caso, a gente pode ter a cadeia só com carbonos primários e secundários, e ela vai ser chamada de cadeia normal, tá? Então, aqui a gente tem átomos de carbono primário e secundário, certo? Então, a cadeia normal, ela não vai ter ramificações, ela vai apresentar somente carbonos primários e secundários. Já a cadeia ramificada, ela vai apresentar carbonos, além de primário e secundário, carbonos terciários e quaternários. Vocês saberiam identificar aqui nessa cadeia aonde a gente tem um carbono terciário e quaternário? Conseguiriam, assim, visualizando esse exemplo aqui, mais ou menos, identificar o que é um carbono terciário e quaternário? Vamos ver se vocês estavam certos aí. Então, aqui a gente vai ter carbono primário, tá ligado somente a um outro átomo de carbono. Aqui a gente vai ter um secundário, porque tá ligado a dois átomos de carbono. Nesse outro carbono seguinte, a gente vai ter já um carbono terciário, porque ele tá ligado a outros três, né? Que são esse daqui e esse daqui. E aqui a gente vai ter um carbono quaternário, porque está ligado a outros átomos de carbono, certo? Então, isso é o que caracteriza uma cadeia quanto à disposição dos átomos em normal e ramificada. A normal vai ter só carbonos primários e secundários, e a ramificada ela vai ter carbonos terciários e quaternários, além dos carbonos primários e secundários, certo? Muita informação ou tranquilo até aqui? Depois eu vou deixar esse material para vocês e o texto, e também ao final dessas aulas eu trouxe alguns exemplos de questões do Enem ou de vestibular que trazem alguns desses conceitos que a gente está vendo hoje, tá? Então aí é bom para a gente já mais ou menos exercitar com relação às questões, os tipos de questões que podem cair em vestibular ou Enem sobre essa parte introdutória da química orgânica. Eu acho interessante a gente sempre trazer essa retomada nas aulas para a gente ver, tá, a gente estudou isso, mas no que isso se aplica ao Enem ou ao vestibular, né? Não sei se todos vocês vão fazer o Enem ou também vão fazer vestibular do IFE ou PAV. Todos vão fazer só o Enem? Ou alguém vai fazer algum outro tipo de prova? Pois é, eu trouxe uma questão do PAV também, de 2018, se eu não me engano, sobre essa parte da química, essa parte introdutória da química orgânica. Eu sempre gosto de trazer. Então, na próxima aula, quando a gente for estudar os hidrocarbonetos, né, não sei se semana que vem ou na outra, né, que vocês vão ter aula comigo, aí eu vou trazer mais questões do Enem aplicadas ao que a gente está vendo, mas bem tranquilo, a gente vai resolver juntos, né? Eu gosto que vocês participem no chat, eu sei que é complicado da gente abrir microfone, né? Nem todos gostam ou podem, mas sempre que possível, se vocês puderem me darem um retorno no bate-papo, eu vou ficar bem feliz. Vamos dar continuidade aqui. Outros tipos de cadeia carbônica podem ser quanto ao tipo de ligação, que pode ser ligação saturada ou insaturada. Saturada vai ser quando a cadeia apresentar somente ligações simples, que é representado por um único tracinho. Como a gente vê nesse exemplo aqui, esse primeiro exemplo, só há ligações simples nessa cadeia carbônica. Não tem ligação dupla, não tem ligação tripla. Então, só ligações simples.
E a cadeia insaturada vai ser aquela que vai apresentar duplas ou triplas ligações, tá? Então, nesse segundo exemplo, a gente tem uma insaturação, que é uma dupla ligação entre átomos de carbono, tá? Então, essas insaturações vão ser sempre entre átomos de carbono. Eu poderia, ao invés de ter aqui esse hidrogênio, eu poderia ter uma dupla O, por exemplo, e um hidrogênio, claro, aqui, né, para fechar as 4 ligações. CH dupla O, por exemplo, poderia. Seria classificado uma cadeia insaturada se eu tivesse uma dupla ligação com oxigênio na ponta? O que vocês acham? Isso mesmo, não, porque a insaturação da cadeia, ela tem que ser entre átomos de carbono, e isso tem que tomar muito cuidado nas questões do Enem, porque às vezes eles trazem alguma função orgânica, sei lá, uma cetona, um álcool, um ácido carboxílico, que a gente vai estudar depois, e pedem para vocês identificarem se é uma cadeia insaturada ou não. E se a insaturação for na ponta entre um outro átomo, não for entre átomos de carbono, não vai ser caracterizada uma cadeia insaturada. Tá? Isso vale também para as outras. Tá? Quando a gente estiver falando cadeia orgânica insaturada, a dupla ligação vai ser entre átomos de carbono. Então, as outras funções orgânicas que tiverem dupla ligação, por exemplo, uma cetona, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui uma cetona, que é o átomo de carbono, né? Uma dupla, um oxigênio, e aqui a gente vai ter outros, nas extremidades, carbonos ligados a outros carbonos ou ligado a hidrogênio. Isso aqui já não vai ser caracterizado uma cadeia insaturada, porque a dupla ligação não é entre átomos de carbono, é entre o carbono e um heteroátomo, que nesse caso é o oxigênio. Tranquilo? Deu para entender? Qualquer coisa vocês me gritem aí no chat para me parar ou explicar de novo. Então, a gente pode caracterizar também quanto à natureza dos átomos, em homogênea ou heterogênea. Quando a gente falar em cadeia homogênea, homo já remete a algo que é igual, né? E hétero de diferente, né? Então, homogênea vai ser aquela cadeia que vai apresentar entre os átomos de carbono somente carbono, né? Então, a gente tem aqui nesse exemplo, na cadeia principal, que é essa daqui, a gente só tem átomos de carbono. Esse radical, esse grupo substituinte que a gente chama, ele não faz parte da cadeia principal. Por isso que ele não interfere na caracterização da cadeia. Por isso que a cadeia continua sendo homogênea, porque esse átomo de oxigênio que é diferente de carbono e hidrogênio, ele está fora da cadeia principal, tá? Diferente desse segundo exemplo, que é o exemplo de uma cadeia heterogênea. Então, entre os átomos de carbono, a gente tem um heteroátomo, um átomo diferente. Quando a gente falar em heteroátomo, é um átomo diferente de carbono e hidrogênio, que é, nesse exemplo, o oxigênio. Percebem a diferença entre esses exemplos? Entre esse e esse? No primeiro exemplo, o oxigênio ele está fora da cadeia principal, não está entre átomos de carbono, e no segundo exemplo, o oxigênio, que é o heteroátomo, ele vai estar na cadeia principal entre os átomos de carbono. Percebem essa diferença?
Então, antes da gente partir para as questões do Enem e do PAV, para a gente exercitar isso que a gente viu até agora, alguma dúvida? Ou as dúvidas vão surgir agora? Provavelmente, né? É sempre assim, quando a gente vai para os exercícios, é que as dúvidas aparecem. Mas vamos lá. Então, primeira questão, do PAV de 2018. Então, para o pessoal aí que vai fazer o PAV, né, ficarem ligados, tem uma questão do PAV. Então, o Enem e o PAV, esses vestibulares, eles são caracterizados por esses textos enormes para a gente ficar apavorado e não prestar atenção nos elementos-chave da questão. Então, vamos ir lendo com calma e grifando as partes que a gente considera importante. Então, o PAV de 2018, ele traz o texto assim: os ácidos graxos são substâncias orgânicas presentes na maioria dos alimentos. Daí eu até comentei lá naquele exemplo dos alimentos, né? E os ácidos graxos a gente vai estudar futuramente quando a gente falar em ácidos carboxílicos, que são uma das funções encontradas nas cadeias orgânicas, tá? Mas, no momento, o importante é a gente saber que os ácidos graxos são compostos orgânicos. Entre eles, podemos destacar os ácidos graxos ômega 3, que apresentam uma ligação dupla, vou grifar essa parte, no antepenúltimo carbono da cadeia. Antepenúltimo. Essa substância não é produzida pelo organismo dos seres humanos e nem de nenhum outro mamífero, mas é essencial para a saúde. Sendo assim, alimentos que contenham tal substância devem compor a dieta alimentar. O consumo desse tipo de substância favorece a diminuição dos níveis de triglicerídeos e colesterol alto, sendo ainda um aliado cardíaco, pois controla a pressão arterial, regula a circulação sanguínea e o ritmo normal, concluindo, mantém nosso coração saudável. Tá? Então, a gente grifou ali algumas palavras que são importantes. Então, vamos visualizar, então, esse exemplo de cadeia que a gente tem aqui embaixo, nessa imagem, que é o ácido linolênico, tá? É um ácido graxo essencial, ou ômega 3, né, também mais conhecido como ômega 3. E o que de cara a gente observa nessa cadeia é que ela não possui um ciclo. Então, ela vai ser uma cadeia que não possui um ciclo, certo? A gente tem aqui na extremidade um grupo funcional, um C-OH. Mas esses átomos diferentes de carbono e hidrogênio, eles não vão estar entre os carbonos, vão estar na ponta da cadeia. Então, não vai interferir na cadeia, ela vai continuar sendo uma cadeia homogênea, certo? E outras, a gente vai extrair o máximo de informações que a gente conseguir desta dessa imagem, né? Outra coisa que a gente pode observar é essas insaturações, que são essas duplas ligações no meio da cadeia, certo? Em cara, a gente já consegue eliminar algumas questões aqui, algumas alternativas. Então, a gente vai meio que por eliminação nesse tipo de prova, a gente tem que ir meio por eliminação, tá? Então, ela já não vai ser uma cadeia aromática, porque a gente não tem um anel aromático aqui nesse exemplo. Ela vai ser uma cadeia aberta, então a gente já pode pensar ali na alternativa da letra A, que talvez poderia ser uma alternativa correta. Mas ela é uma cadeia saturada?
ela não vai ser uma cadeia insaturada, porque a gente possui entre os átomos de carbono duplas ligações. Então, já a alternativa A já vai para o beleléu, que a gente já elimina ela também, tá? É uma cadeia ramificada, já olhando ali para a questão B. A gente possui ramificações nessa cadeia? Não, ligação primária é diferente de ligação simples, tá? Ligação primária é aquela que o carbono faz somente com outro átomo de carbono, certo? Então a gente vai ter um átomo de carbono ligado a somente outro átomo de carbono. Mas a gente pode ter ligações simples num carbono quaternário, por exemplo, certo? Ligação primária, o carbono vai estar ligado somente com outro átomo de carbono. Vou desenhar aqui e vai ficar melhor para a gente entender. Tá? Então a gente pode ter, vou desenhar aqui em cima no cantinho, um átomo de carbono ligado a outro átomo de carbono. Isso sim vai ser um carbono primário, ligado somente a outro átomo de carbono. A gente pode ter um carbono quaternário com ligações simples. Peraí, deixa eu pegar aquele exemplo de cima ali para não confundir a nossa cabeça. Ó, ligações simples, e aqui a gente pode ter átomos de carbono também. E isso não vai deixar de que essa estrutura ela tenha ligações simples. Vai continuar sendo ligações simples, só que esse tipo de carbono aqui do meio vai ser um carbono não mais primário, mas quaternário. Aí sim, os da extremidade vão ser carbonos primários, certo? Deu para entender? Então, ali a alternativa B a gente já elimina, porque a gente não tem ramificações nessa cadeia principal. Como a gente pode ver, ela é uma cadeia reta, ela não possui ramificações, e nem nesse exemplo aqui. Vamos voltar ali. Como nesse exemplo aqui, que possui uma ramificação na cadeia principal. A gente tem aqui a cadeia principal, e fora da cadeia principal a gente tem uma ramificação, que não ocorre naquele exemplo da questão do PAV. Então, já a alternativa B também risca fora. Porque a gente vai por eliminação aqui. A alternativa C, já de cara, já ali na primeira característica, a gente já elimina. Apresenta cadeia alicíclica. A gente não tem ciclo nesse exemplo aqui. Não, a cadeia ela não se fecha, não possui um fechamento. Ela é aberta, ela é plana, aberta. Então, a alternativa C também riscamos fora. Qual que sobra? A alternativa E. Apresenta cadeia alifática? Sim, a cadeia ela é aberta. Ela é normal? Sim, ela não possui ramificações. Ela é insaturada? Sim, ela é insaturada porque possui aqui, como a gente viu, uma dupla ligação entre os átomos de carbono. E ela é homogênea? Sim, ela é homogênea porque não possui átomos, né, como o oxigênio, entre os átomos de carbono. Nesse caso aqui, o oxigênio ele não está entre os átomos de carbono, ele está na ponta da cadeia. Então, o carbono da ponta vai estar ligado ao oxigênio, não a outro carbono. Seria diferente se a gente tivesse um átomo de oxigênio aqui no meio, por exemplo. Porque aí esse átomo de oxigênio estaria ligado a dois átomos de carbono, estaria entre átomos de carbono na cadeia principal. Então, a gente vai ter aqui uma cadeia homogênea, porque o oxigênio ele está na extremidade da cadeia, ele não está entre os átomos de carbono, certo? Então, a alternativa certa é a letra E. Conseguiriam fazer?
depois dessa explicação? A gente vai sempre por eliminação. Não adianta a gente ficar desesperado com o texto, meu Deus, e agora? Não sei o que é ácido graxo, não sei o que é ácido linolênico. Vamos por eliminação, vai marcando aos poucos. Por que é insaturada? Vamos voltar ali. Deixa eu aumentar aqui, porque senão para mim não aparece nada. Deixa eu limpar aqui as anotações. Esse exemplo aqui, que é o ácido linolênico, tá? Ele é insaturado, a cadeia ela é insaturada porque entre os átomos de carbono, aqui a gente vai ter dupla ligação. A insaturação, ela é caracterizada pela dupla ou tripla ligação. Nesse exemplo aqui do ácido linolênico ômega 3, a gente tem duas insaturações, que são duas ligações duplas entre átomos de carbono, certo? Então, aqui a gente tem um carboninho nessa pontinha, aqui a gente tem outro carboninho, aqui a gente vai ter outro carbono, e assim sucessivamente, o outro carbono. Então, a gente vai ter, por exemplo, aqui, entre os átomos de carbono, uma dupla ligação. Entendeu por que é insaturada? É dúvida, mas isso daí a gente vai ser sempre retomando, tá? Não quero que a gente faça muito afobado as coisas e depois, quando a gente for para as funções orgânicas, né, os álcoois, acetonas e outras funções orgânicas, a gente não saiba essas coisas mais ou menos, né, ter essa base, porque senão vai dificultar bastante depois quando a gente for avançando nos conteúdos. Então, é importante a gente ficar com essa parte bem compreendida do que é o carbono, que ele faz 4 ligações, que as ligações elas podem ser simples ou duplas, e que esse tipo de ligação pode influenciar no tipo de cadeia, ela pode ser normal, ela pode ser ramificada, pode ser saturada, insaturada. Então, essas coisas elas têm que ficar bem claras para a gente poder avançar para as funções orgânicas e a parte da bioquímica, que é a parte mais legal, digamos assim, da química orgânica, que é a parte que a gente vai ver onde a gente encontra isso realmente, por exemplo, nos alimentos, na produção do petróleo, da gasolina, entre outros exemplos. Tá? Então a gente vai aos. Eu prometo que ela vai ficando mais legal com o tempo, tá? Eu prometo. Depois, se não for ficando mais legal, vocês me puxem as orelhas, tá? Mas vai ficar menos chato. Eu sei que essa parte introdutória ela é meio complicada, é meio chatinha, assim, de carbono, insaturada, insaturada, mas depois vai melhorando com o tempo e a gente vai vendo essa aplicabilidade da química orgânica na nossa vida. Então, vamos para a próxima questão. A aula vai até 8h15, né? Me corrijam se eu estiver errada. Tá. Acho que dá para a gente fazer mais algumas questões. Se não der, para a gente terminar, eu vou disponibilizar esse material e já vou botar no drive do desafio assim que terminar. E aí eu deixo com um gabarito para vocês exercitarem. Vocês colocarem em prática o que a gente estudou hoje. Então, uma questão aí do vestibular da PUC. Vamos lá, o textinho introdutório. Nem é um textinho, aqui é uma frase, né? A fluoxetina, presente na composição química do Prozac, né? Aí tem esse Rzinho porque ele é um fármaco de referência, né? É um antidepressivo. Apresenta essa fórmula estrutural que a gente pode ver na imagem. Então, a gente já mais ou menos vai olhando a cadeia, já consegue ver que aqui a gente tem um heteroátomo, né? Então, essa cadeia vai ser heterogênea. Aqui tem outro heteroátomo. Aqui a gente vai ter um anel aromático. Né? A gente já consegue extraindo coisas dessa imagem e a gente já vai anotando ali na prova, rabisquem ela à vontade. Para isso que tem esses espaços em branco na prova, que é para vocês rabiscarem. Não rabiscar o gabarito, por favor, senão anula a questão.
Mas a prova ali, o livro, o texto, vocês podem rabiscarem e colocarem anotação. Ó, é um heteroátomo, é uma cadeia simples, é uma cadeia ramificada. Né? Então, a gente consegue ir tirando essas informações, tá? Certo? Dá um tempinho para a gente ver, para vocês verem aí as alternativas. Ver se vocês têm alguma sugestão aí de qual é a alternativa correta. Vamos começar a analisar aqui as alternativas que a gente está trabalhando. Com relação a esse composto, é correto afirmar que ele apresenta cadeia carbônica cíclica. Essa cadeia carbônica que a gente tem nesse exemplo, ela é cíclica ou é aromática? Lembra que a gente viu a diferença? Que a aromática ela era caracterizada pela alternância de ligação. Então, vai ter ligação dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Então, nesse exemplo que a gente tem da fluoxetina, a gente tem um exemplo de uma cadeia carbônica aromática, com a presença de compostos aromáticos que a gente consegue visualizar aqui. Então, já a alternativa A gente já descarta porque ela não é cíclica, ela é aromática, certo? Será que é a letra C? Vamos ver. Vamos aos poucos. Então, a letra A foi, né? Letra A a gente já riscou lá na nossa prova. Letra B, cadeia carbônica aromática e homogênea. Qual foi a primeira coisa que a gente já identificou nessa fluoxetina? Que possui átomos diferentes de carbono e hidrogênio entre os átomos de carbono. Então, a gente possui aqui como heteroátomos o oxigênio e o nitrogênio. Então, essa não é uma cadeia homogênea, é uma cadeia heterogênea. Então, a letra B também foi-se, certo? Letra. Eu tinha que apagar um pouco dessas escalhadas, que daqui a pouco vocês não vão entender nada do que eu estou falando, né? Letra C, cadeia carbônica mista e heterogênea. E aí, será que vocês acertaram? A gente vai ter aqui uma parte da cadeia que vai ser aberta e a outra parte da cadeia, aqui nos compostos aromáticos, que vai ser fechada, né? Vai ser aromática. Então, será que a gente tem uma cadeia carbônica mista e heterogênea? Talvez. Vamos analisar, antes da gente dar o canetaço nessa daqui, vamos analisar as outras questões. Somente átomos de carbono primário e secundário. Não. Já aqui, ó, a gente já vai ter um carbono quaternário. Ele vai estar ligado a outro carbono aqui, outro carbono aqui, desculpa, terciário, e outro carbono aqui. Então, a gente já não vai ter só carbono primário e secundário. A gente já tem aqui um exemplo do carbono, que um carbono terciário ligado a 3 outros átomos de carbono. Então, a letra D também a gente já elimina, porque a gente tem a presença de outros tipos de carbono que não primário e secundário. Aqui a gente tem um primário, aqui a gente tem um primário, porque ele está ligado somente a outro átomo de carbono. Aqui a gente tem um secundário,
aqui a gente tem um secundário, e aqui no anel aromático a gente vai ter a presença de um carbono terciário. Então, a letra D já foi. Tá? Fórmula molecular C17H16ON. Daí a gente vai ver depois, futuramente, como a gente faz essa representação da cadeia carbônica, além dessa representação planar, como a gente representa ela. Então, aí a gente teria que já contar mais ou menos ali quantos átomos de carbono tem. A gente pode fazer a contagem, só que no anel aromático a gente já tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 átomos de carbono. Hidrogênio nem se fala, oxigênio, nitrogênio, a gente tem mais, né? Quer dizer, a gente tem menos de 17 carbonos. Já aí, só nessa contagem dos carbonos, a gente já elimina a letra E. Então, a letra correta é a letra C. Cadeia carbônica mista e heterogênea. Aí já estavam, já estão craques. Já tinham acertado já a questão. Estão me entendendo com esses montes de risco? Me empolguei, eu acho. Vamos fazer só mais uma questão, então. Questão. Não vai dar tempo da gente fazer todas, estou pensando em pular lá para a última, legal. Vamos fazer essa daqui, se der tempo a gente faz a última. Senão, na próxima aula eu retomo com você, só para mostrar, porque é uma questão legal e já caiu no Enem e muita gente errou. E era uma questão muito simples. Muito simples que a gente aqui, depois da aula de hoje, tranquilamente a gente conseguiria resolver. Tá? Então, essa questão do velar da URJ, ERJ, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Na fabricação de tecidos de algodão, a adição de compostos do tipo N-aloamina confere a eles propriedades biocidas, matando até bactérias que produzem mau cheiro. O grande responsável por tal efeito é o cloro presente nesses compostos. Então, como a gente já ia fazendo ali nas questões anteriores, a gente já vai mais ou menos analisando a cadeia carbônica, se ela é aberta, se ela é fechada, se possui insaturação entre átomos de carbono, se possui átomos, heteroátomos entre átomos de carbono, a gente já vai fazendo essas percepções, e essas percepções elas são importantes até mesmo quando a gente estiver estudando as funções orgânicas, da gente perceber esse tipo de coisa, porque quando a gente for dar nome para esses compostos, a gente precisa ter em mente se é a cadeia fechada, aberta, se tem insaturação, não tem insaturação, porque tudo tem que ir indicado na nomenclatura. Isso daí fica para futuramente. Isso é mais para a gente ter uma base agora. Então, já de cara, a gente consegue destacar aqui 2 heteroátomos. Tá? E já consegue perceber que essa é uma estrutura cíclica, uma cadeia fechada, não aromática, cíclica. Então, já ali, como a gente já viu que tem heteroátomos, né, tem átomos diferentes de carbono e hidrogênio entre carbonos. Ó, entre carbonos. Então, entre esses 2 carbonos aqui, eu tenho um nitrogênio. E entre esses 2 átomos de carbono aqui, eu tenho outro nitrogênio. Então, já de cara, a gente já descarta a letra A e a letra D, porque essa é uma cadeia heterogênea. E agora? E agora, José, qual que é a questão certa? Nessa cadeia, entre os átomos de carbono, vejam bem,
entre os átomos de carbono. A gente possui dupla ou tripla ligação entre os átomos de carbono. Exatamente. Entre os átomos de carbono, a gente não tem saturação. A gente tem essa daqui, mas ela está entre o carbono e o oxigênio, não entre carbono, oxigênio e carbono. Então, a gente já descarta a letra B. Essa cadeia, ela vai ser saturada, certo? Ela vai ser saturada, porque a gente não possui duplas ou triplas ligações entre os átomos de carbono. Então, a letra C vai ser a alternativa correta. É uma cadeia carbônica heterogênea? Sim, é heterogênea porque a gente possui o nitrogênio entre átomos de carbono. Ela é saturada? Sim. Entre os átomos de carbono, a gente só possui ligações simples. Ela é ramificada? Sim, porque a gente tem aqui, ó, nessa pontinha aqui que eu vou destacar, um carbono terciário. Conseguem ver? Ó, tá ligado a esse carbono, tá ligado a esse carbono, a esse carbono e a esse carbono. Então, a gente tem aqui um carbono terciário. Se a gente tem um carbono terciário ou quaternário, a gente tem uma cadeia ramificada. Então, a letra. Mas a gente nem precisava dessa última informação, porque só na heterogênea, saturada, insaturada, a gente já conseguiu fazer essas eliminações. Então, se a gente tem alguns conceitos em mente, a gente já consegue ir eliminando as alternativas e restando bem menos opções de respostas corretas para a gente marcar. Conseguiriam responder? Assim fica fácil também, né? A gente falta 2 minutinhos já para terminar, né, gente? Será que a gente faz mais aquela última questão que eu falei que era legal, que caiu no Enem e que muita gente errou e que era fácil? Ou a gente deixa para a próxima aula? O que que vocês acham? Faço rapidinho? Vamos fazer rapidinho, então. Essa última questão. Aí as outras eu vou deixar com gabarito lá para quando vocês forem acessar o material. Eu já deixo o texto também que eu comentei, da química orgânica sempre presente. Tinha muita questão ainda, né? Alguém já viu esse bonequinho da química orgânica? Porque foi assim, o bafafá da questão do Enem do ano, né? Foi o Enem que eu fiz, inclusive. Eu nem me lembro se eu acertei ou não essa questão. Que vergonha, né? Mas eu me lembro de ter visto essa questão e foi um bafafá, assim, né? Todo mundo, ai, mas o que que é aquele boneco da química orgânica? Então, o Enem de 2013. As moléculas de nanoputins lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais, que são essas representações da cadeia, muito usadas em química orgânica. Um exemplo é o nanokid, representado na figura ao lado, né, que é a direita. Em qual parte do corpo do nanokid existe um carbono quaternário? Carbono quaternário. Lembra que a gente estudou ainda, agora há pouco ainda, eu comentei de novo sobre isso. Que o carbono quaternário é aquele que está ligado a outros 4 átomos de carbono. Então a gente vai meio que dividir esse boneco aqui, né? Mãos, né? Tórax,
abdômen, pés, né? Já mais ou menos a gente consegue ver fazer algumas distinções aqui. Aqui na cabeça, aqui a gente vai ter um carbono primário. Aqui a gente vai ter um outro carbono primário, que está ligado somente a outro átomo de carbono. Aqui a gente vai ter um carbono secundário, terciário aqui, e aqui secundário, certo? Aqui terciário. Vou circular melhor isso aqui. Aqui terciário. E aqui secundário, certo? Aqui a gente vai ter um outro carbono secundário e um terciário, né? Porque isso aqui é uma tripla ligação. Aqui a gente vai ter mais ou menos o que estava ali em cima. Então, secundário, terciário, não tem nenhuma variação. Então, na cabeça ali a gente já elimina, que a gente só vai ter carbono secundário e terciário, primário, secundário e terciário. No tórax também a gente já elimina. No abdômen, que é, bem dizer, a mesma estrutura ali do tórax, a gente também elimina. Nos pés, a gente vai ter aqui carbono primário, carbono secundário, carbono secundário. Então, nos pés também a gente só vai ter carbono primário e secundário. O que sobra de alternativa é a letra A. E aqui na letra A a gente vai ter sim um carbono quaternário, porque aqui a gente vai ter um carbono ligado a outros 4 átomos de carbono. Ó, 3 aqui e mais um daqui. Vou abrir aqui do lado. A gente vai ter um carbono assim, ligado a 4 outros átomos de carbono. Então, todo mundo se escabelou quando teve essa questão do Enem, mas se fosse destrinchando ele aos poucos, né, analisando estrutura por estrutura, de acordo com as alternativas nos sugerem dados importantíssimos para a gente ir eliminando questões e ficando com as corretas, né? Então, por eliminação, a gente chega na letra A e confirma que realmente a gente tem a presença de um carbono quaternário nas mãos do nanokid, certo? Então, a alternativa certa é a letra A. Tranquilo por hoje? Ó, acertaram, viu? Já tava um craque de que eram as mãos. Então, na próxima aula, a gente vai dar continuidade ao estudo dos compostos orgânicos, porque como a gente viu, né, tanto que eu fiz questão de trazer questões do Enem e do PAV, cai no Enem Química Orgânica e a gente precisa estar a par, tá? Então, nas próximas aulas a gente vai estudar os hidrocarbonetos, a parte de nomenclatura. Vamos dar uma retomada no que a gente estudou hoje, mas bem por cima, isso daqui a gente já vai ter que ir mais ou menos sabendo, né? Mas a gente vai estudar a parte dos hidrocarbonetos e depois a gente vai entrar nas funções orgânicas e na parte da bioquímica, que é bem legal, que eu vou trazer bastante questões do cotidiano para a gente trabalhar bastante temas geradores, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham sanado as dúvidas de vocês. Se não tiverem sanado, podem me procurar, deixar meu e-mail. Não sei se vocês têm algum grupo de alunos, eu posso disponibilizar um tempo para vocês tirarem dúvidas e vou deixar o material disponível para vocês, tá? Muito obrigada pela paciência de vocês, por se fazerem presente na aula de hoje, que é a última aula de sexta-feira, que eu sei que é difícil. E bons estudos, né? Vamos dar continuidade aí para garantir uma ótima nota aí no Enem e no PAV. Obrigada, pessoal. Uma boa noite.